pessoal que está nos assistindo também, que conforme for surgindo dúvidas, que fiquem bem à vontade para se manifestar no chat, que no final a gente vai destinar um tempo para responder as perguntas. Então, podemos começar com a primeira pergunta, né? As energias alternativas, elas são de grande importância para o mundo e para o agro brasileiro, uma vez que a exploração de fontes não renováveis de energia, elas causam maiores danos ao meio ambiente. Então, é um setor que contribui hoje, muito importante na questão aqui, da geração de energia elétrica, tá? Começando por aí, certo? Existem outros setores que têm disponibilidade de biomassa, que é o setor de papel e celulose, né? Que é um setor autossuficiente também no uso da biomassa para geração de energia elétrica. E o próprio setor siderúrgico hoje utiliza biomassa, né? Que seria o carvão vegetal, para a produção de ferro-gusa. E nos alto-fornos das siderúrgicas existe o que? Um gás residual, né? Que é o gás de alto-forno, né? Quando elas utilizam o carvão mineral como matéria-prima para a produção do ferro-gusa, depois o aço, esse gás ele tem um poder calorífico que eles geram energia também, tá? Ok? Então, só estou dando alguns exemplos. Outros exemplos menores seriam o quê? Seria a biomassa que é gerada no processo agroindustrial, onde eu tenho, por exemplo, na suinocultura, né? Na produção de carne, bovinocultura e suinocultura, nós temos os dejetos dos animais, né? Que é uma grande fonte o quê? De biomassa no Brasil. Então, você tem essas fontes aí. E observa-se que ocorre com o tempo, né? E se eu for comparar 20 anos atrás e hoje, a biomassa ela vem aumentando o quê? A sua participação no setor energético brasileiro, tá? E existe o quê? Um potencial muito elevado de resíduo ainda para aumentar essa participação muito mais e tornar-se o quê? Mais significativa. Então, a biomassa ela é muito relevante no Brasil hoje, especialmente na área agroindustrial, né? Certo? Que é o setor agroindustrial. Então, o setor agroindustrial tem essa biomassa residual que é importante. Fora isso, você tem as florestas que são plantadas hoje, pinos e eucalipto, né? Especificamente na região de Minas Gerais, Bahia, né? Então, tem os estados que tem as chamadas florestas energéticas, e na floresta energética existe o resíduo, né? Também das árvores, raiz, galho, certo? Então, é um país que tem... Esse resíduo aparece também nesse setor de reflorestamento, setor de floresta. E existe também o quê? O resíduo que poderia ser extraído aí da palha de milho, palha de soja, mas devido à questão do plantio direto, não é interessante você extrair nem a palha da soja, nem a palha do milho, porque ela vai ficar na superfície do solo, na cobertura, né? Para proteção da questão da qualidade do solo, né? Para manter o equilíbrio ali do solo, certo? Então, esse seria o meu comentário. Acho que eu gostaria de passar para o Danilo, né? Para ele talvez complementar, estender muito na questão. Ótima resposta, professor, bem completa. Então, vou tentar realmente complementar, trazer algumas coisas um pouco para somar aí, né, a sua resposta. Então, peguei um dado também para começar, que a biomassa hoje, da oferta interna de energia, ou seja, da suprimento de energia total do Brasil, ela dá cerca de 1/3. Isso é muita coisa, né? Acho que não sei se tem algum país que tenha tanta participação assim da biomassa no suprimento energético. Outro terço seria petróleo e o outro terço dividido entre diversas fontes, inclusive hidráulica e tal. E aí eu estou falando de energia como um todo, né? Não estou falando só de energia elétrica. O principal que mais contribui, né, para esse 1/3 é a cana-de-açúcar, que fornece aí, tanto o bagaço, né, para geração de energia elétrica. E aí talvez uma coisa que dá para adicionar é que biomassa também são os biocombustíveis, né? A biomassa é precursora dos biocombustíveis que são usados no setor de transportes. E
No Brasil, para veículos leves, né, carros de passageiros, a contribuição da cana, então do etanol, é de cerca de 40% dessa demanda energética do setor de transportes de veículos leves. É uma participação também sem igual no mundo, né? Agora está crescendo também a participação do etanol de milho, também tem uma perspectiva muito boa da produção associada à soja, né, safrinha. E do biodiesel também, biodiesel que vem principalmente da soja, cerca de 2/3 vem da soja, outra parte do sebo bovino, principalmente, que hoje também está em uma mistura de cerca de 10% a 13%, a gente está com umas variações aí. Mas é uma contribuição muito expressiva dos biocombustíveis, então da biomassa, para uma forma, né, de energia mais complexa, né, que um setor que é mais difícil de descarbonizar, de fazer essa transição energética para fontes de baixo carbono. O Brasil já tem um sistema muito interessante. Mas, para complementar também a questão da biomassa, principalmente da cana, que é a principal, quem mais contribui, né, com essa participação também na matriz elétrica, o interessante dela é essa participação complementando a hídrica, né? Então, a safra de cana, por sorte, não sei, ela é justamente no período seco e gera resíduos de biomassa, bagaço, também a palha, que pode ser mais aproveitada, mas que contribui justamente no período seco do centro-sul, né, de onde são as maiores bacias hidrográficas aí, com maiores potenciais hidráulicos do Brasil. Então, são duas contribuições centrais, né? A biomassa para a geração de energia elétrica e a contribuição dos biocombustíveis no setor de transportes. Não, muito bem respondido. Vou então para o segundo questionamento. Antes, eu gostaria de dar boa noite a todos que estão nos assistindo e aos nossos convidados. Agradeço de antemão por terem aceitado o convite. Então, uma breve introdução antes da pergunta. Como se sabe, a biomassa é toda matéria orgânica, tanto de origem vegetal quanto de animal. Ela é utilizada na produção de energia. Analisando nossa matriz elétrica, podemos observar uma vasta variedade de biomassa presente no Brasil. Dessa forma, quais tipos de biomassa que são mais utilizados atualmente no Brasil para gerar energia? E essa biomassa é a que possui o maior potencial energético? Acho que podemos começar com o professor Samuel. O Brasil hoje, para geração de energia elétrica, acho que foi a pergunta, né? Se for para geração de energia elétrica, hoje a maior fonte seria o bagaço de cana, né? Hoje tem o bagaço de cana, tem usinas com capim-elefante, né? Que é o Napier, acho que tem implantação. No setor de papel e celulose, você tem o aproveitamento do resíduo ali, do processamento da madeira para a produção da celulose, né? Sobra o resíduo. Então, na indústria de papel e celulose, eles conseguem gerar energia elétrica, né? Em turbinas a vapor, com caldeira biomassa, e ela se torna autossuficiente. Só que no setor de papel e celulose não consegue exportar a energia, toda essa energia é consumida, tá? Enquanto que no setor sucroalcooleiro, eles conseguem produzir, tem a geração própria, que consumo próprio de energia elétrica, e conseguem exportar essa energia para a rede, né? Por isso que existe uma oferta, né, de energia elétrica da biomassa do setor sucroalcooleiro, certo? Na matriz energética brasileira, para complementar a energia hídrica, né? Ok? E também existem pequenas gerações de energia elétrica com biogás, tá? Certo? Então, existem plantas a biogás, com o biogás resultante de aterros sanitários. Então, hoje nós temos algumas plantas no Brasil que chegam aí 30 megawatts. Se você pegar uma usina de Itaipu, é 12.600 megawatts. Então, são pequenas plantas de geração distribuída, né, em aterros sanitários foram implantadas, né? Ok? E plantas pequenas de 75 kW, 150 kW, com biogás, tá? Adjacente a propriedades agrícolas que estão exportando energia também.
Então, hoje nós temos o aproveitamento da biomassa para a produção de biogás e esse biocombustível gasoso para a produção de eletricidade, o bagaço de cana para a produção de bioeletricidade junto às usinas de açúcar e álcool. Nós temos usinas com capim-elefante, usinas com adjacente às indústrias de papel e celulose também, que fazem geração própria, ok? Então, esses são os exemplos de utilização da biomassa para geração de energia elétrica. E o biodiesel também, se você tem uma planta que tem disponibilidade de biodiesel em algum lugar, né, por exemplo, você também pode gerar energia elétrica no horário de ponta, certo? Existe a possibilidade de você gaseificar a madeira também para produzir um gás pó, que seria o gás de gasogênio, né, que tem um poder calorífico baixo, em motores geradores para gerar energia, mas isso é pouco utilizado no Brasil, tá? É uma tecnologia mais complexa, complicada, né? Ok? Então, nós não temos um domínio nessa área ainda. Então, hoje seria biogás, né? Bagaço de cana e resíduos de madeira também para fazer cogeração. E também tem a palha de arroz. Então, tem alguns lugares aí onde você tem, somente no Rio Grande do Sul, aí, né, Pelotas, você tem muito arroz, existe a casca do arroz, e a casca do arroz também é uma fonte de biomassa para geração de energia elétrica também. Ok? Então, seriam essas fontes aí. É isso, eu acho que cobriu quase, né, cobriu tudo que daria para falar. E geração de energia elétrica é isso, né? Geralmente a queima do resíduo da biomassa, né, de alguma atividade principal, né, tanto no setor de sucroalcooleiro quanto na papel celulose, e tem algum resíduo que tem uma carga orgânica, né, que tem potencial energético que é aproveitado para geração de energia. É isso, né? Talvez algumas tecnologias que a gente possa desenvolver mais para aproveitar melhor esse potencial, tirar mais energia, né, da mesma área ou da mesma produção agrícola. Dá para trabalhar, talvez recuperar alguns resíduos que ficam no campo ainda, que não são levados para centrais de processamento. Dá para a gente expandir, então, a produção de energia elétrica a partir da biomassa, às vezes sem essa expansão territorial, né, de uso da terra. Então, acho que tem muita coisa para fazer, tanto em termos de tecnologia de processamento, né, como a gaseificação, e também em recuperação, né, do campo e aumento de produtividade, ou cana-energia, por exemplo, né, alguma espécie, algum cultivo que seja mais intensivo, tenha maior produção de biomassa sólida para geração de energia. Então, o capim-elefante é um caso também, né, que o professor bem citou. Então, acho que esses são os caminhos para a geração e da coberta, é bem isso mesmo. O comentário também é que a maneira como você aproveita a biomassa para gerar energia elétrica, a tecnologia, né, que são caldeiras a biomassa, turbina a vapor, a eficiência não é alta, gente. É uma eficiência baixa aí, 30% no máximo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a biomassa, ela tem um poder calorífico inferior aí de 18 megajoule, né, por quilo. Então, desses 18, você vai converter 30% isso daí em energia elétrica, tá? Então, a eficiência é baixa. Aí, como o Danilo comentou, né, existem tecnologias hoje, alguns estudos que provam que se você pegar o bagaço de cana e gaseificar ele, produzir um gás, né, certo? Rico em hidrogênio, se conseguir aumentar o hidrogênio, você conseguiria utilizar esse gás numa célula combustível, depois de um tratamento, e conseguiria gerar mais energia, extrair mais energia. Essa eficiência poderia subir aí de 30% para 40%, ok? Então, só que são tecnologias muito caras, né, que demandam investimento e existe esse potencial. Fora isso, você poderia também trabalhar com a questão, aumentar a produtividade agrícola também, né, da própria cana, né, e teria mais bagaço, certo?
Muito obrigada. Então, como vocês comentaram, né, tem muitos benefícios ao utilizar esse sistema, né, com energia renovável de biomassa, mas ainda se pensa muito no custo-benefício de se investir nesse tipo de sistema, né? E qual que seria o tempo médio para se recuperar o dinheiro investido na implantação de um sistema de biomassa? Eu posso exemplificar na área de biogás, né? que eu trabalho com isso, né? Então, hoje, por exemplo, a agricultura aí tem... Vou dar um exemplo na engenharia agrícola. Então, você tem uma propriedade de suinocultura com 4.500 suínos, por exemplo, né? Em terminação. Então, ele vai produzir em torno de 40 metros cúbicos por dia, né? De dejeto, né? Certo? Num processo de biodigestão. Então, o biodigestor hoje, ele vai gastar aí, vai ter um investimento aí no sistema de biodigestão dos R$400 mil, né? Uma planta de 75 kW, ok? Então, ele pode se conectar à rede, né? Existe uma resolução que permite isso, que é a 482/2012, né? Ele se conecta à rede, faz um projeto e ele gera créditos. Então, numa planta desse tipo, consegue se produzir de 20 mil a 30 mil kWh por mês, tá? Certo? Uma planta dessa consome em torno de, quer dizer, a propriedade em si, né? Ela tem a demanda energética dela, né? Então, ela vai consumir uns 3 mil kWh, vai sobrar aí uns de 13 a até 20 mil kWh, depende, entendeu? Depende do clima, dos percalços que surgem, né? Então, que ele produza no mínimo aí por mês 10 mil kWh, ele consegue negociar esses créditos dele, que é possível negociar hoje a 60 centavos, tá? Que é o preço da energia no mercado spot, no mercado livre hoje, R$600 o megawatt-hora. Então, ele vai faturar uns 6 mil por mês, tá? Okay? Se ele investir 400, é a ideia da questão do tempo de retorno, né? Um tempo de retorno simples, né? Então, ele vai faturar aí uns 70 mil por mês. 70 mil por mês, ele vai pagar uns 400 mil em 5 anos. 5 anos ele paga o investimento, 5 a 6 anos, tá? Certo? Essa é a ideia. É interessante que tem um suinocultor aqui em Cascavel, que ele gera energia própria para ele, tá? Então, ele implantou agora um sistema fotovoltaico, tá? Que é uma energia renovável do lado, de 75 kW tá? Então, ele tem as duas fontes de energia, e ele investiu 300 mil em um, e ele falou que ele gastou 300 mil no outro, e diz que vai ter esse retorno, tá? E ele gerou, por exemplo, no mês passado, com energia solar fotovoltaica, que tem os dados, ele passou 13 mil kWh, né? Certo? Então, o retorno depende do que você vai gerar de energia, né? Certo? Quanto você vai gastar e se tem mercado para essa energia. Ok? Mas no setor sucroalcooleiro eu não tenho noção de quanto que é o custo de geração por quilowatt-hora, né? Certo? Só no setor de biogás que eu tenho mais contato, né? Seria isso daí. Beleza? A gente calcula também pela prática que eu tenho aqui, um suíno, por exemplo, em terminação, ele vai gerar em torno de 0,16 metros cúbicos de biogás por dia, tá? Terminação, 0,16, 0,11, porca a gente chama de porca em marrã, né? Vocês são da área de engenharia agrícola. A marrã gera 0,20 metros cúbicos de biogás por dia. O poder calórico do biogás é 6,5 kWh por metro cúbico. Vamos colocar a eficiência no motor gerador, é 20%, 2,6 a 12. 1,5 kWh de energia por metro cúbico. Aí você tem que ver quantos metros cúbicos você vai produzir por mês. Aí com essa conversãozinha você sabe quantos kWh você vai produzir por mês e o quilowatt-hora custa 60 centavos, tá? O agricultor pode fazer essa conta simples para ter um levantamento do potencial dele, né, energético. Okay? Se o Danilo quiser complementar com alguma experiência, acho que não é mais nada disso.
Eu gostei muito da resposta, porque o biogás ele é um sistema de pequeno porte mesmo, né, que tem muito interesse direto de produtor, então, às vezes não é um projeto a nível empresarial, né, um projeto que demanda outras complexidades, né, e está enquadrado também nessa categoria de geração distribuída, que também é um sistema, é uma política, né, um sistema de comercialização da energia, né, que também é simplificado, né, justamente para esse produtor de pequeno porte, tanto da energia solar, né, que é a grande parte da geração distribuída, como esses modelos pequenos de produtor. Então, realmente facilita a viabilizar, né, um projeto, até por gerar um preço de energia mais alto. Mas a minha resposta, de forma geral, é muito depende, né? A biomassa, ela é em si na verdade, ela não é uma coisa só, né? São diferentes características de resíduos ou de biomassa, de produção de biomassa direto para energia. Se a gente está falando só de energia elétrica, assim, tudo bem, aí é um produto só, né? Um produto de geração de energia elétrica, mas a cadeia toda é muito diferente para cada tipo de resíduo, para cada tipo de matéria-prima, né? Então, casca de arroz, que o professor lembrou bem, você tem um processamento do arroz, você tem aquele resíduo, né? Então, a geração de energia direto de um resíduo. Você vai fazer a viabilidade da palha, por exemplo, da cana, de coletar a palha do campo e levar para uma central de processamento, para a usina. Você tem que fazer a conta do enfardamento da palha, do transporte da palha, enfim. São tipos de projeto muito diferentes. Mas aí entra também, acho que uma coisa muito especial é o preço da energia, né? O preço da venda do seu produto. Então, como eu falei, como o professor falou bem, da geração distribuída é um preço alto, né? R$600 megawatt-hora é um preço que realmente se viabiliza por causa das políticas de incentivo à geração distribuída, que tem sua razão de ser, né? A geração distribuída tem suas vantagens, ainda mais quando feita de forma renovável e a partir da biomassa, principalmente quando você reaproveita um resíduo que poderia estar indo com alta carga orgânica para rios e lagos, etc. Mas quando você está falando de projetos de grande porte, o preço da energia é muito diferente, né? Então, já conversando com o pessoal do setor, por exemplo, do setor sucroalcooleiro, já se fala que os preços de leilão hoje, né, que é uma outra forma de contratação, aí sim, de unidades de grande porte, já não são suficientes para remunerar a geração de energia nas usinas sucroalcooleiras, né? Então, está se buscando muitas vezes outras formas de aproveitamento, por exemplo, do bagaço, né? A produção do etanol de segunda geração e tal. Então, depende muito do modelo do setor elétrico, né? Do que se pretende com a sua geração de energia, que tipo de fonte se quer incentivar, e isso vai impactar diretamente no modelo de negócio preferido, né, para a biomassa, no que é possível fazer em termos de geração de energia elétrica, ou você vai ter que se buscar outras formas de aproveitamento, né? Então, acho que o depende é a principal resposta aí. Então, tanto do lado da produção, quanto do lado da demanda, né? O que se quer da energia da biomassa, né? Isso depende muito da política energética, dos incentivos que se coloca no setor. Complementando, depende do mercado, né? Quanto vai pagar a energia, do custo, tá? Então, no setor sucroalcooleiro, talvez um grupo de usinas vai faturar, outro não, entendeu? Certo? É mais complexo daí, porque a gente acha que o cara acha, é simples, é só vender energia, não é bem assim. O custo da planta, quando você constrói uma planta de energia, você tem o custo FOB, que é na boca da usina, tá? Ok? Depois você tem que transportar essa energia, você tem que pagar a tarifa de distribuição, que não é barata, tarifa de uso do sistema de distribuição, e tem que pagar a tarifa do uso de transmissão. Por quê? Porque uma usina de açúcar e álcool, se ela gera aí 30 megawatts, ela pode fazer
ela pode fazer um contrato bilateral com a outra empresa e fornecer energia para alguém, tá? Porque ela vai entrar num ambiente chamado ambiente de contratação livre. Diferente da gente, nós somos consumidores cativos, nós temos que comprar energia, né? Pagar para a concessionária local. Então é diferente, tá? Ok? Então existe toda essa questão. Então é uma negociação mais, depende do negócio. É igual uma mini usina que a gente faça aqui, a biogás adjacente a uma usina a uma propriedade agrícola, que também a gente pode negociar o valor da energia, mas não vai passar dos 60 centavos, tá? Ok? O quilowatt-hora. E agora o governo vai mudar essa regulamentação, tá para mudar da geração distribuída, gente, vocês são da área de engenharia agrícola. Então, o projeto de mudança na legislação da GD já passou pelo Congresso Nacional, falta passar pelo Senado, certo? E quem faz GD com energia solar e com pequenas plantas da biogás também, né? Eles vão ter que pagar futuramente o uso da rede de distribuição, porque a gente injeta na rede de distribuição, tá? E isso daí vai representar, por exemplo, se eu gero 100 kWh, 30 kWh vai morrer, vai ficar para a concessionária, tá? Eu só vou ter 70. Então, a partir do momento que aprova essa lei, esse tempo de retorno não é mais de 5 anos, vai ser de 6, ok? Então, a regulamentação energética no Brasil, ela varia muito em função de interesse. Existem os interesses das concessionárias e tal, ok? Elas são contra a GD e toda essa questão aí, tá? Então, seria isso daí. Não, muito bem respondido. Muito obrigado pelas respostas. Lembrando ao pessoal que pode deixar as perguntas no chat do YouTube ali, que no final a gente vai passar esse questionamento aos nossos convidados. A próxima pergunta também seria nesse sentido de demanda. Só uma breve introdução. Os alimentos produzidos por meio de cadeia agrícola hoje utilizam cerca de 30% da demanda mundial por energia, aponta o último relatório da FAO. Segundo a ONU, a população mundial será de aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas em 2050, precisando então de 60% a mais de alimentos para sustentar a humanidade, o que também ampliará a demanda por energia. Como vocês enxergam essa demanda? Será positiva? E quais seriam as possíveis soluções para atender essa demanda? Se o professor quiser, Danilo, pode começar. Dessa vez... Não, vamos lá. Obrigado, professor, por me convidar para ir primeiro. Eu acho que realmente esse número essas projeções, né, da demanda por alimentos, da demanda por energia e outras demandas por uso da terra, né, elas realmente mostram que a gente vai precisar melhorar a nossa produtividade, melhorar nosso aproveitamento energético. Então, mostra que tem um desafio muito grande pela frente, né? Então, é legal a gente acompanhar essas projeções, cenários que eles trazem, quando a gente fala, por exemplo, de mudanças climáticas, né? Se fala muito que a gente tem que parar de emitir, né, zerar, e passar até retirar carbono da atmosfera. E para isso se precisa muito do uso da terra também, né? Então precisa reflorestar, a gente vai precisar talvez da bioenergia com armazenamento de carbono, que é uma tecnologia também para emissões negativas, né? Ou seja, retirar carbono da atmosfera. Então, assim, e outra coisa, né, para complementar essa demanda futura, a gente tem uma demanda reprimida também por alimentos hoje, né? Tem muita gente ainda não servida por uma alimentação adequada. Então, é bom a gente olhar para o futuro, a gente já tem problemas no presente, e no futuro, realmente, essas pressões pelo uso da terra, pelo aumento da produção, pelo uso da área para energia, para outros usos, né, para recuperação das florestas, da biodiversidade, isso realmente chama muita atenção e mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Isso é importante justamente para a gente fazer os planejamentos, para a gente investir e tomar as decisões
que têm que ser tomadas agora para a gente poder suprir essas demandas no futuro, né? E assim, elas estão sempre nesse caminho, né? Elas estão sempre alinhadas a aumento de produtividade, a expansão de produção com eficiência, né, do uso da terra, com eficiência na conversão, seja para alimentos, seja para energia. E essas demandas, elas estão muito ligadas agora justamente às pressões por redução de emissões, né? Então, a gente no Brasil tem um caso especial aí, né, das emissões com a agropecuária, com desmatamento, com os usos da terra, que ainda são a grande pedra no sapato, né, para a gente reduzir nossas emissões, mas também se traduz numa oportunidade, né, da gente fazer as coisas direito, fazer as coisas melhor, para poder contribuir para todos esses aspectos do futuro que vai realmente demandar melhorias da forma de fazer as coisas, né, sobre diversos aspectos. Então é isso, a gente tem que olhar os aspectos aí econômicos da produção, mas também os aspectos ambientais, sociais, que estão todos interligados aí, tem um nexo todo entre todos esses fatores, e a gente suprir essa demanda, suprir essas necessidades todas, elas vão justamente demandar muito do setor agrícola, da engenharia, da pesquisa, de políticas adequadas para a gente chegar onde a gente quer chegar no futuro. E, bom, é isso, né? Precisamos trabalhar muito para chegar nesses resultados. O comentário que eu tenho a fazer é o seguinte, na realidade, a gente vai ter uma demanda futura por alimentos, né? Você falou em quantos por cento? Crescimento? 60%. 60% o aumento do consumo de alimentos, né? Pois é. Então, quando você vai ter que desenvolver o PIB agrícola, né? Então, quando a gente fala em demanda de alimentos no mundo, tem países que consomem e países que produzem, né? Então, o Brasil, ele, devido a um planejamento desde a época do governo militar, há 3 décadas atrás, ele já tomou um rumo para ser um país que seria o quê? Um grande produtor de alimentos, né? Certo? Por quê? Porque a Europa não tem interesse em produzir alimento, porque a indústria de alimentos e bebidas e agricultura, ela consome muita água e muita energia, tá? Certo? Então, o Japão não tem interesse em produzir alimento, o interesse dele é produzir produtos de alto valor agregado, porque ele vende 1 quilo lá de chip computador, vale muito mais que um saco de soja, tá? Ok? Então, um computador, um chip, consome muito, muito menos energia embutida no processo de produção do que um saco de soja e não consome água, né? Certo? E o impacto ambiental é elevado. Então, eles já planejaram que o Brasil seria um grande produtor de alimentos, porque o Brasil ia arcar com todas essas consequências de consumo de água, emissão de poluentes, certo? Consumo de energia. Pronto. Isso é fato. Então, nós já estamos nessa situação, ok? Então, hoje, o setor agrícola ele não consome tanta energia no Brasil, tá? Ok? Com o aumento da produção agrícola, vai aumentar o consumo de energia. Basicamente, no setor agrícola, o consumo de energia está atrelado ao diesel e eletricidade, tá? Ok? Então, se aumenta a demanda mundial por alimentos, vai aumentar a demanda de diesel no Brasil, tá? Ok? O Brasil não tem um parque de produção de diesel, se tornou meramente exportador de petróleo, e ele compra o diesel, tá? Ok? Bom, quando a gente fala em produção de alimentos, existem 2 setores. O setor agrícola em si, agropecuário, né? Existe o setor de alimentos e bebidas dentro da matriz energética, que são os que demandam energia. Então, o setor de alimentos e bebidas no Brasil de alimentos está crescendo muito, e vai crescer muito mais. Você vai ter um aumento de frigoríficos, aumento de toda a cadeia agroindustrial, tá? Ok? Então, vai aumentar o consumo, basicamente, de eletricidade, tá? Certo? Então, isso vai representar, em termos de Brasil, um impacto muito grande na demanda de energia. Então, o Brasil vai ter que, a sorte nossa é que a gente teve a pandemia e o país não cresceu. Imagina se o Brasil cresce a 8% ao ano
Nós não temos energia elétrica para suprir essa demanda porque os reservatórios estão deplecionados, tá? Certo? Então, como que o governo vai suprir essa demanda, entendeu? Então, existiu aí teve um cálculo aí, foi uma fatalidade muito grande nós termos essa crise hídrica aí, que todos os reservatórios construídos no Brasil, eles foram planejados para não correr esse risco, tá? E a gente correu esse risco e tem a crise hídrica. Então, nós tivemos sorte, ok? Outra coisa que está acontecendo, o quê? A demanda mundial de petróleo começou a aumentar, o petróleo começou a subir, tá? Certo? Então, um aumento do consumo de alimentos. Outra coisa, agricultura, fertilizantes, a maioria o quê? A base de petróleo, tá, gente? Certo? Então, um aumento da demanda mundial de alimentos vai implicar numa demanda mundial maior o quê? De petróleo, porque hoje os fertilizantes nitrogenados são a base do quê? De petróleo, ok? Trator agrícola, aço, depende do quê? De energia também, ok? Então, a demanda de energia com o aumento da demanda por alimentos tende a aumentar, tá? Então, são todos esses fatores que eu acabei de comentar que são atrelados. E o Brasil vai se tornar um grande produtor de alimentos e vai consumir muita energia e muita água, tá? Certo? Então, eu acho que o Brasil tem que pensar na questão das políticas públicas, né? Não só produzir energia, também tem a questão da racionalização de energia, o lado da demanda. Então, hoje, se você promover medidas de racionalização de energia, você pode reduzir o consumo de energia elétrica, por exemplo, em 30%, em vários setores aí, tá? Ok? Não, muito bem respondido. Não, pode Perdão, ir. cara. Não, só complementar mesmo que, na verdade, reforçar o que o professor falou, é que o consumo direto, né, que muitas vezes se vê de energia no setor agrícola, é muitas vezes do diesel mesmo, né? Mas tem todos esses insumos que eles, principalmente os fertilizantes nitrogenados, que o professor bem lembrou, que se, dependendo da fronteira que se coloca, né, se você avaliar né, desde o consumo, desde a produção desse fertilizante e a utilização dele na agricultura, que tem um impacto muito grande no consumo de energia e em emissões, né? Então a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente tem que aumentar a produtividade e que isso muitas vezes requer o uso de mais insumos, né? Então mais diesel, mais fertilizante, melhor tratamento de todas as formas ali da produção agrícola, a gente precisa fazer isso, então, sem crescer tanto a demanda de energia, idealmente, mas principalmente, se for usar energia, que seja energia renovável, limpa, sem emissões, né? Então, a gente quer, de novo, né, volta aquele problema da ligação de todos esses sistemas. Então, se a gente está precisando produzir mais, a gente precisa de mais insumos, mas a gente precisa que eles sejam produzidos de forma limpa e sem emissões, porque senão vai impactar em outro desafio que a gente tem para o futuro. Na área de engenharia agrícola, que é a área de vocês, eu vislumbro assim, a questão da operação de máquinas agrícolas, tá? Então, com o aumento da demanda mundial de petróleo, vai ocorrer, né? O petróleo tende a se tornar mais caro, né? Então, o agricultor, ele acha que ele está ganhando dinheiro com a soja e tal, só que o custo dele está aumentando. Aumentou o diesel, dobrou o preço quase nos últimos anos, né? Certo? Então, a questão das operações agrícolas, a questão do georreferenciamento das propriedades para diminuir o número de operações, né? Isso daí vai entrar em voga, ok? Porque os grandes produtores agrícolas aí no centro-oeste, no Brasil, eles vão ter que contratar um engenheiro agrícola só para cuidar da questão energética, né? E da questão da redução do consumo de diesel e assim por diante, tá? É um mercado aí de trabalho para vocês, ok? Tem a questão do armazenamento de produto agrícola também, que é importante, né? Já existe um problema da lenha, né? Vocês sabem, né? Para secagem de produto agrícola. Então, quer dizer, vai aumentar a demanda mundial de alimento de soja. Onde a gente vai arrumar lenha para secar tudo isso, entendeu? Vocês são da área, vocês sabem. Já é um gargalo aí, tá? Entra a floresta energética, toda essa questão aí.
Não, muito bem respondida essa questão. Até a próxima pergunta nossa, que vocês comentaram um pouco, seria até no sentido de políticas públicas, que já há uma tendência de investimento em fontes renováveis, né? Tanto por parte de acordos internacionais, como parte de acordo de investimentos do governo, né? Quais que seriam as perspectivas do uso de energias renováveis pós essa pandemia? O que vocês esperam? Pergunta. Eu acho que, na minha opinião, existe uma tendência de continuidade das que já estão consolidadas, né? A energia eólica, né? Vai continuar se expandindo no Brasil, a energia solar, ok? A própria energia biomassa, né? Okay? Em termos, se a gente for comentar a respeito das energias renováveis, tá? É um adendo aí que a energia renovável no mundo, tá, gente? Elas têm uma participação de 15%. Isso daí faz anos. Há 20 anos que a participação da energia renovável na matriz energética mundial ela está em 15%. A demanda energética no mundo aumenta, mas a participação da renovável, mesmo nesse aumento, ela mantém-se ali em 15%, tá? Certo? Não aumentou porque existem os interesses das grandes petroleiras, de todas essas pessoas que lucram muito com a questão das energias não renováveis, tá? Eu também acho que realmente essa transição ela é muito difícil, né? Tem uma inércia muito grande em todo o sistema, tem interesses dos mais poderosos aí contra muitas vezes a transição. Eu acho que assim, a pandemia em si, eu acho que ela teve um efeito momentâneo, né, de abrir os olhos ali para talvez para a poluição, né, que foi capaz de diminuir com a redução do deslocamento nas cidades. Então teve ali um momento realmente que chamou a atenção essa necessidade dessa transição energética, da mudança para fontes renováveis e limpas, né, de energia. Mas talvez ela em si, essa chamada de atenção aí não seja determinante. A gente tem agora um momento, né, um timing positivo, dos planos de recuperação da economia global, né? Cada país tem o seu, cada bloco regional tem o seu, que muitas vezes eles já estão pensando realmente em investimentos de infraestrutura, que uma infraestrutura que tem que estar preparada e tem que estar adequada às demandas do século XXI, né? Então, redução de emissões, energia limpa. Eu acho que realmente tem uma oportunidade aí desses planos de recuperação de sair investimentos pesados em renováveis, em eólica, solar, que realmente vão dominar, mas que elas vão precisar de complementos, né? Elas vão precisar de fontes que possam fazer esse balanço do sistema, né? Gerar quando o sol não está e quando o vento também não aparece, né? Então, aí está talvez um espaço para a biomassa complementar essas outras fontes. No Brasil, a gente tem a sorte de ter os reservatórios, mas que também só funcionam quando cheios, né? Então, talvez esse seja realmente um momento positivo e que ele vem na sequência de uma redução de preço, né, das renováveis, a eólica e solar principalmente, excepcionais, né, nos últimos 10 anos, tanto por pesquisa, por investimento, por ganho de escala, né, das renováveis. Hoje elas são muito competitivas, até mais baratas, se for medir só, né, o custo da energia comparado com fontes fósseis, ainda mais quando o petróleo está nesses níveis de preço. Então, assim, acho que é um momento positivo e a gente não pode ficar para trás, né? A gente ficar financiando usinas a carvão ou a exploração indiscriminada de petróleo aqui, talvez não seja esse o caminho, né? A gente tem potencial de fontes renováveis que a gente pode aproveitar e ficar na agenda aí do século XXI, na agenda do 2050 de redução de emissões e que provavelmente vai render frutos aí, né, de redução de custos, de aprendizado com essas fontes, criação de uma cadeia de produção toda aqui no Brasil que a gente pode sim aproveitar e tornar todo esse esforço que vai ser exigido do Brasil mais fácil, né? Então,
Acho que sim, a pandemia criou esse momento, mas também se aproveitando, né, esses planos de toda uma construção, né, que foi realizada ao longo de décadas aí por muita pesquisa, muito desenvolvimento e a pressão justamente dos acordos, né, dos acordos de redução de emissões. Então tem aí um timing muito positivo para as energias renováveis e a biomassa tem que se colocar na agenda, não pode ficar para trás, mas tem que se colocar como uma opção sustentável. A gente não pode, se a gente fizer a coisa da forma errada, a gente vai criar uma imagem negativa, e que isso pode acontecer, né? A gente é um país, de fato, o professor falou bem no início, que a gente tem muita área para expandir, né? Tomar espaço da pecuária extensiva, mas ao mesmo se a gente tem desmatamento no mesmo país que está expandindo a bioenergia, não importa o que a gente vai dizer para os outros, né? A gente tem que eles vão ver como também é feito de toda uma cadeia, tanto da produção de bioenergia como do desmatamento para o uso da madeira ou da produção agrícola, etc. Então, a gente tem que garantir que a expansão da biomassa, da bioenergia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o dever de casa e criar regulações, leis, monitoramento para impedir todos os outros pontos que podem trazer uma visão negativa dessa expansão que a gente possa fazer. A gente tem que fazer com que ela seja o mais sustentável possível, impedir que outros efeitos ou outras condições, outros motivos criem uma imagem negativa e gerar produtos cada vez mais adequados também a essa agenda, né? Então, às vezes não só a energia elétrica, a gente produzir outras coisas, né? Se fala muito da bioeconomia hoje, como a biomassa como base de uma nova cadeia de produção que pode sair do petróleo, que pode usar a biomassa ou imitar a natureza, né? De diversas formas para um novo modelo de produção global, né, de produtos e energia e etc, e alimentos. Então, tem toda uma agenda aí que realmente acho que o momento da pandemia ele ajuda, mas que a gente tem que olhar para o sistema como um todo para garantir que ele vai ser sustentável e que a biomassa faz parte de uma agenda nessa direção. Tá certo, muito obrigada pelas respostas. Então, pensar no uso da biomassa para a geração de energia pode ser preponderante para um crescimento ainda maior da agropecuária brasileira, potencializando a imagem no exterior como forte candidato a se tornar o maior produtor do mundo. Falando um pouco sobre o cenário brasileiro, como que vocês veem, vocês comentaram já um pouquinho sobre, mas como vocês veem o futuro com o uso da energia de biomassa, como que também está o ramo da pesquisa nesse setor? Então, eu acho que o cenário futuro com relação após a pandemia agora, né? Existem alguns estudos que atrelam aí a doença, né? O vírus com as mudanças climáticas, né? Certo? Então, vai existir um apelo muito grande para a questão das energias renováveis e a biomassa vem a reboque, né? Então, o futuro do Brasil com relação à produção de energia da biomassa, biodiesel, etanol, bioeletricidade, né? Então, é um futuro aí, biometano, é um futuro promissor, ok? Porque o Brasil ele tem potencial para isso, é um país agrícola, né? Nós temos a biomassa aqui, tem todas as condições de produção de biomassa e processamento dessa biomassa para produzir o quê? Um determinado o quê? Biocombustível, certo? Só para complementar, eu acho que é isso, né? O professor lembrou bem do biometano, dos biocombustíveis agora, e assim, o futuro ele vai ser melhor para a biomassa quanto mais então adequados às necessidades da demanda energética, né, da bioenergia para a demanda energética,
ela for, né? Então, tem que se adequar. Por exemplo, o que a gente precisa, por exemplo, fazer? O setor elétrico, ele é um setor que tem outras opções, né? Ele tem alternativas, por exemplo, eólica e solar. Quando a gente vai para combustíveis, né, já começa a ficar mais complicado de substituir, já não tem tantas opções. Bem, a gente pode eletrificar os carros e tal, mas os biocombustíveis já suprem uma demanda hoje que não tá posta, né? Não tem soluções tão simples para substituir os combustíveis fósseis. O biometano, que o professor lembrou bem, também, ele é um substituto do gás natural, que não tem outro substituto direto, né? Ou não tem tantas alternativas tão simples assim. Quando a gente olha, por exemplo, o setor de aviação, o setor de marítimo, né? São dois setores que também os combustíveis deles não têm substituto direto. Então, está se procurando substitutos para os combustíveis que eles usam hoje, de forma que substitutos que sejam renováveis e com baixas emissões. Então, a gente tem que desenvolver as tecnologias ou as cadeias de produção como um todo, sempre olhando para essas demandas. Claro que a gente não pode ficar tentando adivinhar o futuro, porque pode vir outra tecnologia e tal, mas tem que estar de acordo com as demandas, com as necessidades. Então, tem que procurar essas cadeias, os cultivos mais adequados, as formas de conversão da energia, para que a gente produza combustíveis, produtos, né? Então, aí da bioeconomia, etc., que vão ter espaço, que vão ter demanda, que vão ter mercado para a nossa produção, né? Porque os investimentos, eles muitas vezes são de longo prazo. Você vai investir numa usina para produzir uma coisa, você pensa que ela vai rodar 30, 40 anos. Então, você não pode pensar só numa demanda de curto prazo. Agora eu preciso de eletricidade, ou agora eu preciso de tal coisa. Tem que olhar sempre para o futuro e ter alguma flexibilidade também para se adaptar a mudanças do futuro, né? Então, e no setor elétrico, eu não estou diminuindo a necessidade de geração de energia. Na verdade, tem também características de geração de energia que a biomassa pode suprir e que outras fontes não podem. Então, tem que se olhar para formas, né, para sistemas que se adequem justamente à demanda de produtos, etc., dos mercados, como eles exigem. Complementando, quando vocês perguntaram alguma coisa em relação à pesquisa, né? Então, hoje nós temos os hidrocarbonetos não renováveis, que é o petróleo e o hidrocarboneto não renovável, tá? E a biomassa, hoje, ela tem um novo nome, ela chama-se hidrocarboneto renovável, tá? Certo? Então, a partir do momento que você tem a biomassa com hidrocarboneto renovável, você pode produzir o biohidrogênio. O hidrogênio, ele é um combustível e ele pode ser matéria-prima para a produção de produtos químicos, tá? Certo? Da biomassa, eu posso produzir também um metanol, e o metanol é matéria-prima para a produção de produtos químicos, que são, a gente fala na química fina, né? Certo? Então, procura-se hoje um foco que é tentar substituir alguns produtos que são produzidos a partir do petróleo, porque o petróleo é uma fonte não renovável, e esses produtos químicos poderiam ser produzidos a partir dos hidrocarbonetos renováveis, que seria o quê? A biomassa. Então, eu dou exemplo, biohidrogênio, metanol, ok? Então, existe toda essa questão aí da química fina, ou seja, das chamadas biorefinarias, tá? Ok? Que é a nova onda hoje, e a pesquisa ela vai ser forte nessa área, que vai entrar na questão dos hidrocarbonetos renováveis. Eu acho que são a nova, como se diz, a nova onda do próximo século até, tá? Ok? Então, no Paraná nós temos aqui a criação de um núcleo, né, de pesquisadores aqui que estão pesquisando a questão dos hidrocarbonetos renováveis, tá? Ok? Tem a questão do bioquerosene também, para aviação, que entra nessa questão dos hidrocarbonetos renováveis. Então, a biomassa, ela é um hidrocarboneto renovável, tá? Ok? Certo. Só complementando, perfeito, bem lembrado do hidrogênio, né?
gente estava falando dos fertilizantes nitrogenados, e justamente é o hidrogênio que é o precursor aí dos fertilizantes nitrogenados. A gente conseguindo produzir a partir da biomassa, de forma renovável, de baixas emissões, aí, na verdade, você passa a ter um sistema fechado, né? A própria biomassa conseguindo produzir hidrogênio que vai alimentar as lavouras, né? Então, o fertilizante que vai alimentar as lavouras. Então, assim, a agricultura ou a bioenergia, de forma geral, ela tem que resolver seus próprios problemas, né? Então, sabendo que ela tem uma fonte de emissão muito grande, que são os fertilizantes, você investir em pesquisa, aí sim, né, alinhando a pergunta de vocês, nas demandas, né, para você justamente cobrir todos os seus buracos, né? Não ficar dependente de outros setores que aí vão poder ter suas emissões e tal. Então, essa ideia, né, de usar a biomassa para produzir seus próprios insumos, né, que são necessários para o seu processo, ela é muito interessante. E aí vem os desafios, né? Quando se fala de biorefinaria, de uso, né, da biomassa para conversão em produtos mais complexos e tal, aí vem os desafios também da matéria-prima, né, da produção de biomassa. Você precisa de uma biomassa mais homogênea, uma produção, às vezes, anual, né? Então, cria desafios também para a área agrícola de suprir esses processos mais complexos. Então, tem aí muito espaço para pesquisa. Então, tanto na biorefinaria em si, nos processos químicos e de conversão, quanto as novas demandas para a área agrícola. O que o Brasil não pode se tornar é como se diz, um produtor do hidrocarboneto, né? Igual pegar a Arábia Saudita, produz petróleo e manda o petróleo para outros países, eles transformam o petróleo num produto de alto valor agregado e vende para o mundo inteiro, né? O que o Brasil não pode tornar é um mero produtor só de biomassa e manda a biomassa para os Estados Unidos ou para a Europa, e lá eles processam e produzem os produtos químicos finos que vendem o quê? Com alto valor agregado. Então a gente tem que evitar isso. Então a pesquisa no Brasil ela tem que ir no sentido da gente começar a ter uma cadeia desde o início da produção da biomassa no campo até a produção do produto fino e exportar ele, tá? Ok? Essa é a visão da gente dentro da academia. Até nesse sentido da pesquisa, chegou uma pergunta lá pelo chat do YouTube para o senhor, professor Samuel. Professor Samuel, aí na Oeste tem um programa de pós-graduação de energia na agricultura. Que tipos de pesquisa são desenvolvidas e para que tipo de produtor são voltados? Foi o João Gabriel que fez essa pergunta. Nosso programa aqui a gente tem, a área de concentração é agroenergia, tá? Ele está dentro na CAPES, nas ciências agrárias e na engenharia agrícola, tá? Ok? Ele é um programa de pós-graduação em engenharia de energia na agricultura, e também nós temos aqui o programa de pós-graduação em engenharia agrícola. Tem 2 programas, tá? Bom, nós temos 3 linhas de pesquisa, que seriam fontes renováveis e racionalização de energia, que é a primeira linha, né? Essa linha ela se preocupa com o quê? Tem o pessoal que trabalha com energia solar, energia eólica, né? Com energia renovável em si de uma maneira geral, desde análise econômica até implantação de sistemas de geração de energia renováveis em campo, né? Ok? E a questão da racionalização de energia no meio rural, né? Certo? A economia da energia. E a segunda linha seria biomassa e culturas energéticas. Nessa linha nós temos, a primeira seria mais engenheiros, né? A segunda nós temos agrônomos, tá? O pessoal da agronomia que se preocupa mais com a questão de física do solo, fertilidade do solo, ok? Nutrição de plantas. Então, são os engenheiros, pessoal mais formado na agronomia para tratar dessa questão, que seria biomassa e culturas energéticas. E a última linha é biocombustíveis, que seria são pesquisadores químicos que trabalham mais com a questão da produção do biocombustível. Então, nós temos o professor Elton, aqui da Federal do Paraná, trabalha com bioquerosene, reforma de biogás. O professor Reinaldo Baricati, que trabalha com a questão do biodiesel, porque o biodiesel hoje é interessante, que não adianta você só produzir o biodiesel.
é interessante a questão dos aditivos dentro do biodiesel, porque se o biodiesel ele fica armazenado num tanque, ele se degrada, tem as bactérias que degradam ele. Então, você tem que ter aditivos, de preferência